Olá, seja bem-vinda a mais um Amazing Cast, um programa especial para você, mulher, que quer, através da palavra de Deus, cada dia mais surpreender a sua família e a sociedade qual você vive. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial que eu tenho certeza que, principalmente para você, que é mãe ou responsável ou influenciadora de crianças, com certeza vai se interessar muito. Hoje nós vamos estar falando sobre o quanto é importante a parceria entre a igreja e a educação no lar, no desenvolvimento da vida espiritual das crianças e adolescentes com a pastora Denise. Pastora Denise, ela trabalha com crianças no departamento infantil há mais de 35 anos, né, pastora? Isso. Mais de 35 anos. Hoje, há quanto tempo como pastora da Igreja Nazareno Nova Europa? 14 anos. 14 anos como pastora da Igreja Nazareno Nova Europa e à frente de um ministério muito lindo, ao qual eu tenho uma grande admiração e por isso que eu fiz questão aí de trazer ela conosco, porque eu tenho certeza que nesse momento você vai ter muito conteúdo para poder estar cada vez mais aprimorando o seu cuidado e o seu desenvolvimento com a sua família. Pastora, seja muito bem-vinda nesse nosso espaço. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Tenho certeza que vai ser um tempo muito edificante e eu queria começar esse tempo entendendo um pouquinho mais da sua trajetória, da sua carreira, o que foi que fez você despertar para os pequenos, como foi que isso aconteceu? Bom, eu já trabalho com o Ministério Infantil há 35 anos e eu me converti acho que há cerca de 37 anos agora, contando agora, né? E quando eu me converti foi muito interessante porque eu conheci a palavra de Deus quando eu era criança. Eu fui levada à igreja, era uma igreja presbiteriana. Eu conhecia a palavra, amava os hinos, amava ajudar na escola dominical, amava decorar os versículos. Mas isso numa cidade do interior, aqui em Nova Odessa, pertinho de Campinas. E quando viemos para cá, já não conseguia mais ir sozinha para a igreja, né? Cidade grande. Então, eu fiquei cerca de uns 7, 8 anos ali longe dos caminhos do Senhor. E quando eu me converti, eu estava voltando da minha escola, colégio técnico, quando a igreja Nazareno era lá a central era lá na Francisco Glicério, muito tempo atrás. E a hora que eu desci do ônibus, eu vi o carro do meu irmão. Quando eu vi o carro do meu irmão, eu pensei, eu vou pedir carona para ele, eu vou entrar, vou procurá-lo, pedir carona para ele, e ele me leva para casa. Só que era aquele cultão de segunda-feira, sabe? E eu cheguei bem na hora que o pastor Aguiar estava fazendo o apelo. Eu não tinha ouvido nada na mensagem. Quando eu ouvi, eu caí em prantos. Porque eu tinha sido evangelizada quando eu era criança, ou melhor, eu tinha sido igrejada quando eu era criança, eu não tinha sido evangelizada. Nunca me ofereceram Jesus como meu único e suficiente Salvador. Nunca me disseram que eu precisava ter o perdão dos meus pecados. Então, depois de tantos anos, quando eu ouvi o apelo, era tudo aquilo que eu precisava ter ouvido quando criança. Olha. Só faltava aquilo. Então, naquele dia, eu entreguei meu coração para Jesus e o Senhor começou a trabalhar este desejo, porque eu sabia que crianças precisavam de salvação. Eu tinha, por base, a minha própria vida, que eu entrava na igreja com pecado e saía com mais 10, né, novos. E não sabia o que fazer com eles. Então, eu entendia que criança precisava de Jesus. E aquilo foi, essa verdade, essa certeza foi crescendo no meu coração. Até que um dia, finalmente, eu falei assim, Senhor, eis-me aqui. Estou pronta para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, através dessas crianças. Mas, um detalhe. Eu não gostava de crianças. Olha só. Sendo sincera com você, assim, eu odiava crianças. Olha isso. Essa agora para mim foi Essa bombástica. Essa aqui, não conto segredo para ninguém, gente. O maior Eu odiava exemplo para mim de crianças. pessoa com tato com criança me fez agora cair de Pois joelhos. por isso que a gente tem que lembrar de não desprezar os pequenos começos, porque são difíceis. Então, eu senti essa dualidade no meu coração, né? Ao mesmo tempo que eu entendia a importância, mas eu não suportava ficar na presença delas. E mesmo assim, eu ainda me candidatei a uma vaga para a escola dominical. Fiquei 1 ano frequentando a escola dominical, ajudando no departamento infantil e voltando para casa dizendo para Deus que eu não ia mais nem na igreja, que eu não queria saber mais de Deus, que eu não queria saber mais de igreja, que eu não queria saber mais daquelas crianças
terríveis. Mas no outro domingo eu estava lá. E no outro domingo eu estava lá. Até que um dia eu me ajoelhei um sábado à noite e falei, Senhor, isso não está certo. Eu quero fazer a tua obra, mas esse sentimento forte que eu tenho em relação a essas crianças não está certo. Eu preciso amá-las, mas eu não estava conseguindo. E naquela noite eu pedi para Deus mudar o meu coração, totalmente. Quando eu cheguei no domingo, isso sábado à noite, à madrugada, orando. Domingo de manhã, quando eu cheguei na igreja, cheguei meia hora atrasada, porque eu não queria ficar na presença das crianças, então eu dava sempre desculpas, né? E abri a porta. A hora que eu abri a porta, eu já tinha um monte dentro da sala de aula. Eu abri a porta e voltei a fechar, e eu chorava, assim, desesperadamente. Só que dessa vez eu não estava chorando de raiva. Dessa vez eu não estava chorando com ódio, com força, assim. Eu chorei porque eu olhei para o rostinho delas e eu vi que eu tinha me apaixonado por elas, da noite para o dia. Então, foi uma resposta de oração do Senhor. Depois disso, eu me apaixonei mesmo e nunca mais eu deixei. E aquela foi a minha primeira turminha. Hoje a gente tem nessa primeira turminha pastores, missionários e gente muito envolvida na obra do Senhor. Então, eu louvo a Deus pela experiência que eu tive lá 35, 36 anos atrás. Olha só, uau. Foi realmente revelador esse começo aí para mim, viu? Essa eu não esperava. Mas que bênção, pastora. E assim, quem acompanha aqui já sabe um pouco da minha história, né? Tive a graça, o privilégio de nascer num lar onde eu pude estar fazendo, desde o comecinho da minha formação, estar sendo ali acompanhada, né? Pelas escolas dominicais, pelas tias, né? Pelas avós da escola dominical. E, para mim, assim, sempre foi algo muito presente na minha vida, o departamento infantil da igreja na minha formação, né? Mas, por outro lado, também, hoje, madura na fé, eu vejo que existe também o outro lado da família que despeja na igreja toda essa responsabilidade da formação espiritual, né? E com a experiência que você tem hoje de campo ministerial dentro desses 35 anos, você consegue ver a linha onde fica a responsabilidade dos pais nessa formação e aonde entra a igreja e até onde cada um pode estar andando? Como você vê esse parâmetro, pastor, entre a formação da igreja junto à vida da criança? Essa é uma linha muito tênue, né? Nós estávamos conversando antes que ainda hoje em dia existem igrejas e existem famílias que pensam que o departamento infantil é um depósito de crianças, né? Então, é o lugar onde eu vou deixar meu filho para eu poder prestar culto, onde eu vou deixar a criança para que ela não atrapalhe o meu aprendizado. E a gente tem que entender isso o mais rápido possível, né? Tanto igreja quanto família, que criança ela é igreja. Então, ela está num departamento separado, mas no departamento separado ela está sendo ministrada. Sejam bebês, sejam da idade maternal, de crianças, juniores, adolescentes, não importa. Se eles estão sendo ministrados, então eles têm a mesma possibilidade de adorar, de crescer, de aprender. Eles não atrapalham os adultos, pelo contrário, eles são igreja mesmo, né? E quando você olha, por exemplo, para todo o Antigo Testamento, nas reuniões que havia onde a palavra de Deus era ministrada, você pode perceber que as famílias estavam lá com crianças e bebês de colo, né? Eles não eram separados. Exato. E criança, como criança, em qualquer lugar, eu acredito que até lá no deserto, eles estavam correndo debaixo da saia das mães deles, né? Então, é natural da criança ela se portar desse jeito, talvez até correr debaixo da cadeira da igreja. Mas o importante é que ela está ali, sendo ministrada. Então, ali não é um depósito de crianças. Nós não somos babás espirituais, né? Nós somos servos do Senhor, homens, mulheres, adolescentes, separados para essa missão. E com o intuito de levar a criança a Jesus Cristo e ajudá-la no seu crescimento, pela palavra de Deus, né? Conhecendo a palavra de Deus cada vez mais. Agora, existe realmente responsabilidade de ambas as partes. Existe a responsabilidade da igreja
né? Em trazer um conteúdo rico, um conteúdo bíblico, recursos adequados para cada faixa etária, professores treinados, pessoas capacitadas para esse trabalho, para que todas as crianças possam ser incluídas e aprenderem de acordo com as suas necessidades também. E existe a responsabilidade dos pais, que é não só trazer o seu filho continuamente, né, para a escola dominical, para o culto infantil, para as programações diversas que nós oferecemos, como acompanhar também aquilo que nós estamos entregando para os seus filhos. Sim. Então, esse retorno em casa é muito benéfico para a criança e o acompanhamento para a gente é maravilhoso, porque nós entendemos que nós estamos trabalhando juntos. Nós passamos 1h30, 2 horas só com a criança durante a semana. A família passa o restante do tempo com elas, né? Então, às vezes, o que nós oferecemos é muito pouco, mas se trabalhado em conjunto com a família, então esse pouco pode frutificar cada vez mais. Porque acaba sendo uma questão assim, essa 1h30 naquilo que a família reproduz dentro de casa pode ser totalmente desfeito por conta das atitudes da família, né? Então, Sim. tudo aquilo que foi ensinado dentro da igreja, os princípios, os valores, né? Toda a aplicação que foi feita da palavra de Deus dentro da casa, se os pais não estiverem multiplicando aquilo ali, vai tudo ser desfeito, né? E a criança vive essa dualidade, né? Vive e eles reportam isso pra gente. Olha só, olha o perigo. Então, por exemplo, se eu tô falando numa história lá, vamos imaginar a questão de, não é legal assistir novela, por exemplo, né? Um exemplo básico. Mas a minha mãe assiste. Pastora, mas o meu pai assiste. Então, você vê essas barreiras que as próprias famílias às vezes levantam e fica complicado para a gente poder ensinar a palavra de Deus se não é pregado em casa, se não é discutido em casa. Mas, por outro lado, graças a Deus, muitas famílias têm entendido isso, né? Então, eles acompanham desde as atividades mais simples que a gente manda, os versículos que são para memorização, todas essas participações que podem parecer pequenas, né? Mas quando feita em conjunto, elas ajudam a criança a se desenvolver muito mais rápido e com muito mais consciência, né? Do que é uma vida cristã. Mas agora, infelizmente, nós vamos ter ainda famílias que vivem bem dentro da igreja, mas tem um tipo de dualidade ali e as crianças precisam ser bem amadurecidas para conseguir enfrentar essas situações diferenciadas. E a postura também de qual a igreja se enxerga no meio disso, né? Porque eu lembro quando eu era criança, que uma vez eu, como filha de pastor, estavam falando sobre a questão do inferno, né? E aí eu lembro até que era a avó Clemilde, era uma senhorinha lá no Rio de Janeiro, né? Já muitos anos de ministério com crianças, e ali ela falou sobre a questão do inferno e apresentou para as crianças, né? E aí eu deveria ter uns 5 anos, eu falei, mas isso para mim não tem problema, porque eu não vou pro inferno porque eu sou filha do pastor. Olha só, né? E ali naquela hora ela teve uma postura bem séria comigo de me sentar e mostrar a realidade, né, da perda da salvação, do risco, né, do inferno real para mim. Então, muitas das vezes eu vejo que a igreja, ela se coloca nesse lugar de babá, né? Ela se coloca nesse lugar de entretenimento e não mostra para a criança a seriedade da palavra de Deus, a consequência, né? Então, a gente tinha lá depois o culto infantil, que era um culto mesmo. Nós tínhamos as nossas responsabilidades, né? Tinha os diáconos, né? Tinha todo o quadro ali, tinha quem fazia o louvor e a gente levava aquilo com muita seriedade. Então, a postura da igreja era realmente de trazer para a gente essa responsabilidade, né? De não estarmos ali só sendo entretidos, né? Então, eu acredito que quando a igreja encara isso também, começa a jogar esse peso para cima dos pais, né? Eles começam a entender, calma aí, não, há um motivo, né? Não é só um momento de lazer ali, né? Exatamente. A criança é um ser integral. Então, ela precisa de se desenvolver em todas as áreas. E mesmo na igreja, procuro passar para os nossos voluntários essa questão de que a necessidade de evangelização dentro da igreja, ela é primária. Primária. Então, em todos os cultos há conteúdo bíblico para evangelização. Então, falamos do céu, falamos do inferno, falamos do pecado. Jogamos a responsabilidade para a criança também, quando ela tem capacidade de entender, porque ela precisa responder diante do Senhor.
né? Agora, ela está em desenvolvimento, então nós também temos uma parte de recreação, a gente tem a parte de lanche, todas essas coisas colaboram juntos. Mas não é porque há um momento de recreação ou de entretenimento que vai ser tudo confundido, né? Então, tem tempo para todas as coisas. Então, tem tempo para brincar, tem tempo para lanchar, mas tem o tempo agora de cultuar o Senhor. Então, as coisas são bem separadas para que elas possam fazer essa diferenciação, né? Por outro lado, essa parte a mais que a gente oferece, né, esse atrativo a mais, faz com que a criança se apaixone por estar na casa do Senhor, né? Porque ali sempre vai ter algo diferente, sempre vai ter algo legal, sempre vai ter algo assim na linguagem dela, atrativo aos olhos dela. Então, isso nós usamos como ferramenta para captar a atenção delas, né? E o desejo delas estarem ali também. Usar de inteligência, né? Isso. Que o mundo sabe fazer muito bem. Muito Muitas bem. das vezes a gente quer se fechar numa caixinha, né? E a gente acompanha um projeto missionário que é para jovens e adolescentes, e um dos princípios deles é ter a coragem de inovar, né? Então, é mais uma linha tênue, né? Porque essa inovação, ela precisa ser muito cuidadosa, né? Para a gente acabar não mundanizando, Sim. vamos colocar assim, né? A palavra de Deus, mas essa é necessário. Eu, por exemplo, quando era bem pequenininha, no começo ali, até essa fase da gente chegar no Rio e tudo com os 7 anos e tudo, não tinha departamento infantil na hora do culto. E nós tínhamos que assistir o culto inteiro sentada. Sentados. E eu lembro que era até uma falta de respeito a gente pegar lápis e papel para desenhar. Nós tínhamos que prestar atenção com 4, 5 anos na mensagem do adulto, né? Então, era um outro extremo totalmente diferente, né? Não se levantava para beber água, não podia fazer nada, né? Tinha umas coisas bem, bem duras em relação a isso. E depois, a gente começou a ver esse crescimento do departamento infantil, né? Integrando a criança no horário dos cultos, né? E tudo mais. E que hoje a gente tem que saber, né? Até que ponto há essa liberdade com cautela, né? De trazer esse entretenimento e tudo. E até para os pais, né? Eu lembro que uma vez eu ouvi de uma pessoa de uma outra igreja falando assim, eu tô indo embora para a igreja tal, porque lá eu sei que eles oferecem até um lanche mais decente pro meu filho, né? E essa pessoa era uma pessoa com uma condição financeira ótima, que eu tenho certeza que a saída dali poderia levar o filho para qualquer lanchonete, né? Mas ela estava mudando de denominação por conta do lanche que era oferecido na hora da escola ali, do culto infantil, né? Quer dizer, você vê que até os pais começam a enxergar dessa forma, né? E você usou uma frase logo na sua apresentação que eu amei, né? Quando você falou ali que você era igrejada, você não era convertida, você não tinha sido evangelizada. E nós fazemos isso com nossas crianças, né? Nós igrejamos elas, né? Nós pegamos ela e colocamos ali a nossa doutrina, a nossa forma de ver, mas não apresentamos o Cristo para ela, né? E eu, durante até os 10 anos de idade, né? Eu frequentei a igreja e fui realmente igrejada, né? Conhecia tudo, conhecia a Bíblia, todos os louvores da época, né? Que eram os hinos, né? Que tocavam. Mas quando eu voltava para casa, eu me comportava da pior maneira possível naquela semana. Então, não havia Cristo mudando a minha vida, né? Não tinha nenhum significado interno para mim, aquelas coisas que eu ouvia. Eu só gostava de estar lá, mas não tinha transformação. Então, quando a transformação veio, eu pude entender como realmente é urgente nós levarmos o evangelho para as crianças o mais cedo possível. Não é sinal e ninguém vai nos garantir de que a criança vai conhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, eu não sei quando ela vai tomar essa decisão. Então, quanto mais cedo eu falar de Jesus para ela, melhor vai ser para ela e melhor vai ser para mim. Sim. Vai ser ganho para as duas partes. Como eu não sei quando que ela vai tomar essa decisão, eu já, quando eu estava grávida da minha filha, eu já ministrava para ela dentro da barriga. Sim. Enquanto eu estava lá, lia a palavra de Deus com ela, histórias, cantava, porque eu queria que ela já fosse aprendendo e se acostumando com aquele ambiente. Ainda assim, cada um deles vai ser responsável diante de tudo aquilo que eles estão ouvindo, né? Agora, se oferecemos um conteúdo bom, rico, coerente, né, com a faixa etária que elas estão,
Então, é muito mais provável que ela consiga entender a mensagem e receber a Jesus ainda na sua primeira infância. E você trouxe uma colocação, pastora, que me chamou muita atenção. Você falou que com 10 anos você frequentava a igreja e voltava para casa e você vivia na sua casa algo ainda pior, né? Ou seja, a sua tendência pecaminosa, vamos colocar assim, né? E, infelizmente, a gente vê que muitas das vezes nós, como pais, né, ou adultos no contexto geral, a gente não consegue olhar para uma criança e vê-la pecadora, né? Então, eu acredito que com o seu anos de experiência, né? São 35 anos de experiência, cuidando de uma forma muito intensa da vida espiritual de uma criança. É tempo suficiente para você conseguir ver ali que realmente uma criança, ela tem sim o seu lado pecaminoso, né? E ela precisa entender a responsabilidade disso, né? Porque a gente às vezes tenta, como pais, colocar um pano por cima, né? E dizer, não é pecado, meu filho não é pecador, é uma criança, né? E qual é o alerta que você pode dar para uma mãe assim, olha, presta atenção no pecado dos seus filhos? Qual é o momento? Porque eu lembro até que uma vez me chamaram a atenção porque eu estava falando com a Mariana, né? E aí eu virei para ela, ela deveria ter uns 3 aninhos de idade, né? E eu virei para ela e falei, olha, não esquece que filho que não obedece a mamãe e o papai morre cedo. E a pessoa achou um absurdo eu ter falado aquilo, né? Como você fala para uma criança de 3 anos? Eu falei, a Bíblia fala. Ela não vai entender a linguagem da Bíblia, mas ela sabe já o que é morrer. Entendeu? Então, ela sabe que se ela... O preço do pecado é a morte. Então, desde muito cedo eu explico isso para Mari, mas há um momento em que a gente acaba sempre... Não, é só uma criança. Né? E com isso a gente vai embolando os maus costumes, as faltas de princípios e tudo, né? Então, como é que você pode despertar uma mãe? Olha, tá na hora, começa a observar agora. Existe uma coisa que nós chamamos de idade da razão. Antigamente, essa idade da razão era por volta dos 7 anos de idade, quando a criança entrava no primeiro ano escolar. Só que hoje isso já mudou completamente. Tanto que no primeiro ano você encontra crianças de 5 anos de idade em algumas escolas. Sim. Então, já essa teoria já caiu por terra de ser aos 7 anos de idade. Só que existe um momento em que a criança passa a discernir o que é certo e o que é errado. A discernir o que é bom e o que é mal. E neste momento que ela aprende a discernir, ela aprende a escolher o que ela vai fazer, se é bom ou se é mal. Nós não sabemos que idade é essa. Crianças que chegam mais cedo, 3 anos. Tem crianças que chegam mais tarde, 8, 9 anos. Mas geralmente não passa disso. É a personalidade da criança. Agora, como nós não temos absolutamente como afirmar em que momento ela tem essa concepção do certo e do errado, vai acontecer, mas não sabemos que momento. Por isso que eu falo, quanto mais cedo evangelizarmos, melhor. Quanto mais cedo alertarmos as crianças, melhor. E a criança que convive hoje com pais cristãos, num ambiente de igreja, de comunidade, ela tem muito mais facilidade para entender do que crianças que não convivem com essa realidade. Então, é mais fácil a gente falar para uma criança de 2 anos, de 3 anos, que está na comunidade, a respeito de coisas futuras da palavra de Deus. A compreensão dela é maior do que aquela que nunca ouviu o evangelho. Né? Mas o evangelho precisa ser falado, porque criança, ela também está debaixo da maldição da Bíblia. E a maldição da Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, estão afastados de Deus por causa dos seus pecados. E criança não é diferente, porque ela nasceu com um coração pecaminoso. Agora, quanto mais o tempo passa, mais ela é propensa a desenvolver esses defeitos, essas coisas ruins que passam na mente e no coração dela. Então, quanto mais eu fico velho, mais duro meu coração vai ficando. E eu vou ficando mais propenso a pecar diariamente. Quando ela está ainda na tenra infância, né, nos primeiros anos, a tendência já não é pecar tanto. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, etc. Mas se aquilo não for sendo tratado de acordo com a idade dela, só a tendência é só evoluir, crescer, até o ponto que ela começa a fazer e já se perde completamente. Algumas igrejas ainda, eu ouço isso porque eu trabalho com muitas igrejas,
eu ainda ouço que criança só pode conhecer o evangelho com 12 anos de idade. E eu digo, 12 anos de idade é tarde demais. Posso contar um testemunho? Por favor. Nós estávamos uma vez dando cursos em Guiné-Bissau, na África. 30 dias ficamos lá, com várias turmas. E as turmas enchiam, eram assim, 190, 250 alunos, geralmente homens, para trabalhar com crianças ali. E quando nós começamos a falar dessa necessidade de levar o evangelho já na mais tenra infância, nós tínhamos um rapaz que fez o curso conosco uma semana. E ele dizia que a irmã dele, de 6 anos, não precisava ouvir sobre Jesus. Ele não ia falar de Jesus para ela porque ele achava que ela era muito nova para entender. Nós não sabemos os planos e os caminhos do Senhor. Ele falou isso numa segunda-feira. Na terça-feira, a irmã dele, junto com uma parte da família, estava num carro. O carro teve um acidente e essa menina de 6 anos faleceu. Foi a única menina, a única pessoa da família que faleceu. Naquele dia, ele entrou chorando dentro da igreja, desesperado. E o grito dele era: eu não falei de Jesus para minha irmã. Eu não falei de Jesus para minha irmã. Eu achei que ela não precisava. Nós não estamos aqui questionando o agir de Deus, os propósitos de Deus nessas coisas todas. Mas o que aconteceu com aquele rapaz? A partir daquele momento, ele se tornou o maior evangelista daquele lugar. Sim. Ele começou a sair pelas ruas, ele pegava as crianças assim pelos ombros e ficava assim: você precisa receber Jesus na sua vida, antes que seja tarde demais, antes que você morra, você precisa ouvir de Jesus. Então aquilo despertou, infelizmente aconteceu com a irmã dele, mas despertou nele um evangelista sim, tremendo. E enquanto estávamos lá, ele levou cerca de 38 crianças para Jesus naqueles próximos 10 dias. Uau. Então, há necessidade urgente de se falar de Jesus o mais cedo possível. Quando ela tiver idade para entender e o Espírito Santo colocar aquelas verdades no coração dela, ela vai conseguir compreender. É uma flor que a gente vai ali cuidando dela, né? Até ela um dia crescer e dar frutos, né? Então, a gente vai cuidando daquela planta ali, né? E eu acredito, pastor, assim, que uma das coisas que é necessário é a gente, até como pais, né? Incentivar os nossos filhos a terem uma experiência real com Cristo. Sim. Né? Eu conversando essa semana com meu pai, a gente estava falando o quanto que a gente se apegou muito em ensinar para os nossos filhos as histórias bíblicas, né? Mas muitas das vezes a gente esqueceu de mostrar para eles, esqueceu de treiná-los a viver as suas próprias experiências. Né? Então, a gente está sempre ali nos departamentos infantis, né? E com em casa, e põe os desenhozinhos, né? E a história de Davi, a história disso, daquilo. Mas e incentivá-los, eles, a ter suas próprias experiências. Né? E eu acredito, sim. Eu como testemunha, eu lembro que uma vez a minha mãe, ela estava com a mão dela toda machucada. Isso foi em São Pedro da Aldeia, quando eles pastorearam lá. Então, acredito que eu deveria ter uns 5 anos de idade, por aí. E ela estava com uma alergia na mão por conta de produtos de limpeza. E a mão dela estava toda inflamada, né? E aí, eu fui e falei para ela: mãe, se ajoelha que eu vou orar. E Jesus vai te curar, né? E nisso, eu orei com ela fazendo aquela coisa de mãe, né? Só acompanhando a situação, tocou a campainha, ela nem se ligou, levantou para abrir a porta e tudo. E quando ela veio andando pelo caminho, a mão dela começou a sangrar e começou aquilo ali tudo limpar. E no outro dia, a mão dela amanheceu já toda seca, né? Ou seja, foi uma experiência de cura que o Senhor deu para que eu pudesse estar experimentando com 5 anos de idade. Né? E quantas outras situações em acampamentos, né? Como eu sei que você sempre está preocupada em fazer ótimos acampamentos para as crianças e tudo, quantas experiências, né, são fortalezas para nossa fé hoje, no momento de adulto, né? Então, o que você diz hoje para uma mãe dessa questão dela incentivar essas experiências reais com Deus vivo? Eu acho assim, Cá, se a gente não mostrar uma vida que nós somos completamente dependentes do Senhor, se a criança não nos vê orando, não nos vê lendo a palavra do Senhor, não nos vê louvando, não nos vê vivenciando essas verdades na nossa vida, ou seja, se ela só contemplar isso enquanto nós estamos na igreja, não em casa,
Então, o exemplo em casa vai falar muito mais alto do que aquilo que nós estamos desenvolvendo na igreja. Então, a criança que ela consegue ver os pais, são pais de oração, são pais que leem a palavra perto dela, que falam de Deus, que trazem a igreja para dentro de casa, né? Aquele ambiente de igreja para dentro de casa. Então, ela começa a perceber que a realidade não é parecido com aquilo que ela vive na igreja, né? Então, é algo real. Os pais não têm uma vida aqui e outra vida ali. E eu acho que quando as crianças começam a perceber que nós, como pais, passamos por algumas situações difíceis, como luto, como doença, como perdas em alguma questão financeira ou não, e a nossa postura em relação a essas dificuldades da vida, é ali que ela vai aprender, na forja, né? Sim. Então, poxa, meu pai conseguiu passar por isso, minha mãe está lá sofrendo, mas ela está firme. Então, e esses exemplos são os melhores que nós podemos dar. Claro, a palavra de Deus é recheada de exemplos que podemos usar, né? Mas os que nós vivenciamos na nossa própria vida são aqueles que falam mais alto na vida das nossas crianças, né? E estimular, porque às vezes a gente duvida da palavra de uma criança. Eu me lembro, a minha filha, quando ela tinha 5 anos de idade, ela já tinha ido dormir, eu estava lendo a Bíblia. De repente, ela sai do quarto dela e diz: mãe, eu acho que Deus falou comigo. E aí fica aquela coisa no coração, né? Assim, aquele pensamento, será que Deus falou com ela mesmo, né? Ai, não, acho que não, acho que é coisa da imaginação dela, né? E aí, conversando, foi Deus que falou com você? Foi, o que Deus falou com você? Aí ele me falou que a vovó está lá no céu e minha mãe tinha acabado de falecer. Ele me falou que a vovó está lá no céu e que a gente pode ficar sossegado que ele está cuidando dela. Eu não duvidei. Sim. Eu não duvidei que Deus havia colocado aquilo no coração dela. Né? Com 5 anos, a perda da avó foi bem traumatizante. E depois ela sossegou em relação a esse assunto, né? Então, quando ela disse, eu ouvi a voz de Deus, foi tão bonito, sabe? Escutar. Eu falo, meu Deus, eu também quero ouvir a voz assim, que nem uma criança, sabe? Quero ter esse privilégio de ouvir assim. E crianças, elas podem ter uma relação muito profunda com Deus. Não só em oração, não só em estudo da Bíblia, mas de sentir a presença do Senhor. Elas podem ser motivadas a isso e ter grandes experiências com o Senhor, a ponto de poder nos ensinar muitas coisas. Porque quando Jesus estava reunido com seus discípulos, ele diz que aquele que queria ser, né, o maior no reino dos céus tinha que se tornar como uma criança. E quando ele fala isso, ele está com uma criança no colo. Ele está usando aquela criança de exemplo. Então ele diz, essa aqui, se vocês receberem essa criança no meu nome, assim vocês estão me recebendo. Jesus deu toda a capacidade, autoridade e exemplo ali a partir de uma criança. Então, ele valorizava muito a vida de uma criança, né? Sabia que ela podia ser sincera, pura. Pura não no sentido de não ter um coração pecaminoso. Sim. Pura no sentido de não ter malícia como ser humano adulto, né? Então, ela tem essa simplicidade maior, essa humildade maior, que a leva muito mais fácil aos pés do Senhor Jesus do que um adulto que já tem um coração bem endurecido aí pela prática dos pecados, né? Amém, amém. Bom, para você que começou a assistir agora esse momento nosso como podcast, hoje nós estamos recebendo a pastora Denise, que há 35 anos trabalha com o departamento infantil, e nós estamos falando sobre a importância da união entre a igreja e a família no desenvolvimento espiritual de uma criança. E, pastora, uma outra situação que hoje eu tenho visto assim, que está muito comum no meio da igreja, né, é a questão da falta de importância das famílias, não só em relação à criança, da família no contexto geral, em estar voltando para a igreja física, né? Então, logo depois da pandemia, a gente já vê isso andando cada vez mais, né? Mas depois da pandemia, a gente teve um grande crescente, né, nos desigrejados, né, naqueles que
assistem os seus pastores virtuais, né? E com isso, tirando o hábito da criança de estar ali frequente na casa do Senhor, participativa de um corpo, participativa de departamentos, né? Se envolvendo, e um ensaio ali de uma cantata, né? E aquela movimentação dentro da igreja. Isso a gente tem visto realmente a perda disso dentro da igreja, né? No seu ponto de vista, quanto você acha que isso pode afetar no desenvolvimento, do crescimento, numa formação espiritual de uma criança, esse desgarrar, vamos colocar assim, da igreja física? Olha, nós estamos pós-pandemia, eu pude perceber, quando começamos a voltar, as crianças que não passaram pelo NASA Baby, por exemplo, Aham. né? Então, elas perderam esse tempo e foram direto para o Kids, porque naqueles 2 anos ficamos todos fechados. E com os babies, nós não tivemos nenhum trabalho, nem online, né? Foi bem complicado em relação a isso. Então, elas passaram 2 anos sem absolutamente nada. Uhum. Quando voltaram, que vieram para o Kids com 3 anos de idade, elas demoraram muito para se adaptar, porque elas estavam acostumadas com aquela vida fechadinha, né, na sua casa, entre 4 paredes ali. Então, elas não tinham mais convívio. Então, era muita briga que a gente tinha, porque um não aceitava mais o outro. Em geral, já tem um pouquinho com essa idade, né? Fazem disputas normais. Só que na época que voltamos, isso foi bem complicado. Nós começamos a perceber que essas crianças não tinham mais o costume de viver em sociedade, né? E nós não somos ilha. Nós fomos criados para vivermos em sociedade. Nós fomos criados para viver em adoração comunitária, né, também. Então, quando nós perdemos isso, a gente perde uma parte da nossa essência. Uhum. Porque Deus não nos fez para ficarmos sós. Ele nos fez para dividirmos tudo aquilo que Ele construiu para cada um de nós. Então, as crianças tiveram muita dificuldade no início, na volta, para poder aprender a viver de novo com o colega, respeitar o colega, a entender que o outro também tem necessidade. Então, se 4 anos depois as famílias ainda continuam indo por esse caminho, elas vão complicar demais o desenvolvimento delas. E, por exemplo, na hora da adolescência, onde geralmente eles mais sofrem com essa questão social, né, que eles se fecham demais, nós vamos ter adolescentes muito mais complicados. Exato. Mais do que o costume. Uhum. Né? Por quê? Porque já está dando chance dele viver cada vez mais sozinho, cada vez mais isolado. Então, pai e mãe que está nos assistindo, não permita que o seu filho fique isolado. Já passou esse tempo, graças a Deus. Então, agora ele precisa voltar ao convívio normal, na escola, né, com os colegas, na igreja, em todo lugar, viver em sociedade, porque é assim que nós crescemos. Nós não crescemos vivendo isolados. Né? Isso complica a mente, complica o coração e complica até o desenvolvimento físico da criança, né? Porque ela precisa extrapolar. E onde que ela vai extrapolar? Dentro de casa, trancada entre 4 paredes, né? E a adoração comunitária, ela é um meio da graça. Então, nós crescemos na presença do Senhor quando nós estamos adorando junto com os nossos irmãos. Isso faz parte do crescimento espiritual da criança e não deve ser tirado de maneira alguma. Os adultos têm uma facilidade, né, de vai lá e escolhe como se fosse a Netflix, né? Hoje eu vou assistir esse culto, amanhã eu assisto esse ou esse pregador. Então, eles podem não criar muito vínculos com isso. Só que essa possibilidade não pode ser de responsabilidade da criança. A criança precisa estar vivendo em comunidade, vivendo em sociedade e adorando em sociedade. É assim que ela vai crescer espiritualmente também. E dentro desse conceito, né, uma coisa que eu tenho chamado muita atenção das mulheres, principalmente nos nossos estudos do Seja Surpreendente, é em relação à frase, né, da tempo de prioridade da minha família, então eu não vou para o culto porque nós vamos para o shopping, nós vamos para a praia, nós vamos passear no domingo, então agora a forma de eu adorar o Senhor vai ser indo passear com a minha família, né? E eu tenho falado muito assim que isso para mim é um conflito muito grande,
Porque, assim, eu entendo, sim, esse tempo de prioridade, vejo, né, a igreja antiga, ela não tinha uma boa dosagem nisso, né? A gente chegava no domingo, era culto de manhã, depois a gente ficava, almoçava, voltava para o ensaio, ia fazer visita, não sei o quê, à noite estava ali dentro do culto à noite de novo, né? Então, vamos dizer que a igreja antiga, ela talvez tenha ido num outro extremo e a gente precisa achar um balanço, né? Mas hoje também usar o tempo, eu falo, você tem 7 dias da semana, né? Você tem vários momentos ali que você tá vendo o seu jogo de futebol, você tá mexendo no seu celular, né? Você sai para tomar um café com a amiga, mas a hora do culto é a hora que você acha que tem que ter um tempo de prioridade com a sua família e você ensina os seus filhos que a prioridade não é na Não é casa do fácil. Senhor, né? Então, isso se encaixaria nessa visão também, né? Da importância deles entenderem da graça de estar cultuando ali dentro, né? E da importância daquele local, né? E você falou bem, a prioridade. Uhum. Qual é a minha prioridade? A minha prioridade é apresentar meus filhos diante do Senhor, minha casa diante do Senhor, ou comer um lanche do McDonald's, né? O que eu quero de como prioridade para minha casa? Se a palavra de Deus ensina que eu devo colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, quando eu estou levando a minha família para cultuar, eu estou cumprindo com este mandamento, né? Eu estou obedecendo a este mandamento e eu estou dando prioridade para a minha família. Exato. Porque colocar a minha família diante do Senhor, para mim, tem que ser prioridade, mais do que Exatamente. qualquer outra coisa. Por quê? No shopping, a gente vai dar um jeito de ir Uhum. durante a semana. Assistir um filme, a gente vai dar um jeito de fazer durante a semana. Quando a gente quer, a gente faz, né? Então, por que vou substituir aquele momento tão precioso por algo que eu posso fazer em outra situação, em outro dia? Então, trocar o culto por um passeio, eu não vejo isso como prioridade. Eu acho que prioridade é estar junto em família na casa do Senhor, né? Claro, como você mesmo falou, antigamente nós éramos meio que escravos ali, né, do domingo, e a gente não conseguia fazer absolutamente mais nada, principalmente para quem trabalhava até o sábado. Sim. Né, era mais complicado. Mas hoje as igrejas já dosaram bastante isso, né? Elas entendem que a vida do ser humano é muito corrida, né? A gente tem muitas responsabilidades. Então, hoje não exigem tanto da gente em relação a essa frequência, o domingo todo, né? Cheio de responsabilidades dentro da igreja. Mas pelo menos uma vez no domingo, você estar junto cultuando com a sua família, isso para mim é prioridade. E ponto. Porque nós vemos assim, né, o Senhor, ele é a nossa prioridade, estar aos seus pés, adorá-lo é a nossa prioridade. É o meu tempo de excelência. Bom, a excelência da minha vida, a primícia da minha vida tem que vir para o Senhor. Em 24 É meu horas. tempo de lazer, pois a alegria do Senhor, e no Senhor é que refaz a minha força, né? Então, assim, eu acho que em todas as desculpas que se colocam para isso, eu estou sempre ensinando meus filhos a colocar o serviço ao Senhor num secundário. E aí o que eu sempre escuto quando eu debato isso, né, a questão falar, não, mas a gente não está falando do Senhor, ele tem que viver em Cristo 24 horas todos os dias da semana, né? A gente está falando da igreja, né? Como se a igreja não fizesse parte do contexto de uma formação espiritual de uma criança, né? E querendo ou não, principalmente eu vejo, né, assim, não sei se eu tô certa, a senhora pode colocar, né, mas principalmente na primeira idade da criança, querendo ou não, aquilo que ela escuta dentro da igreja, para ela é a verdade de Sim. Cristo. A igreja para a criança é a figura, a representação do corpo de Cristo, né? Então, quando a criança entende que ela pode trocar aquilo ali para um momento de lazer, ela tá sim na cabeça dela fazendo uma referência da pessoa de Cristo, sendo trocada, sendo ali negociada por um tempo de lazer, né? Porque para aquela criança, ela ainda não fez uma quebra, né? Como você falou, para nós adultos, talvez seja mais fácil entender isso, né? Mas para uma criança, não. A igreja, para ela, é o referencial da comunhão dela com Cristo. E se aquilo ali é fácil negociado, com certeza ela vai crescer um adolescente, um adulto de negociação fácil com a sua fé. Porque tudo. Hoje eu tô doente, não vou. Amanhã eu tenho uma prova para estudar, não vou. Eu tenho um trabalho para fazer, não vou. Eu preciso limpar a casa, eu não vou. Então, se você começa a substituir, né, o seu tempo ali na igreja de serviço ao Senhor,
daqui a pouco, em 1 minuto, você já está colocando coisas tão descartáveis, negociando com coisas tão descartáveis, que realmente a criança vai começar a desvalorizar a ida à casa do Senhor e estar lá em comunidade. E você falou uma coisa assim, ela é literal, a criança. Então, ela leva realmente ao pé da letra. Para ela, a igreja é a representatividade do corpo de Cristo. Né? E ela entende muito mais fácil isso do que um adulto, às vezes. Né? Mas, se ela é acostumada a negociar o seu tempo com Deus, o seu tempo de serviço ao Senhor, então você imagina lá na frente qualquer desculpa que ela vai aprender a dar para não ir mais na casa do Senhor, né? Então, é perigoso mesmo a gente ir por esse caminho. Prioridade tem que ser o Senhor, é tudo que envolve o Senhor. Né? E serviço ao Senhor é algo que Ele exige de cada um de nós. Não é de mim, pastora, não é de você como pastora, não é de um missionário. Não. Nós temos trabalhos específicos para serem desenvolvidos, mas o serviço ao Senhor é uma responsabilidade de todo aquele que ama o Senhor. Sim. Então, ali na casa do Senhor é onde ela vai aprender a adorar a Deus e a servir ao Senhor também, com alegria. Né? Então, graças a Deus, a gente tem crianças que choram porque não querem ir embora né, do culto. Ainda bem, né? Porque a maior parte chora para não ir para a igreja, né? Mas a gente pode dizer que nós somos muito, muito felizes nesse sentido, né? Porque nós vemos esse resultado na vida das nossas crianças. Elas amam estar ali na igreja. É verdade. E dentro daquilo que eu acompanho dentro da nossa comunidade, né, eu vejo que você tem se preparado muito e preparado muito a sua equipe e preparado até mesmo a nossa comunidade, a nossa igreja, no contexto geral, para algumas necessidades específicas que têm acontecido de uma forma grande na sociedade de hoje, eu posso dizer assim, né? Não entendo muito tecnicamente sobre o assunto, mas hoje nós temos aí uma crescente das crianças com as déficits, né? As necessidades especiais. E como pais hoje, quando eu identifico, vamos supor, eu recebi lá um laudo de uma criança com autismo, né, ou um TDAH e tudo. Nós, como pais, eu acredito que a gente passa por uma sequência de sentimentos no momento desse, né? E há um momento em que a gente tenta se isolar um pouco, se fechar, porque nós não queremos que ser um incômodo para outra comunidade, para outras pessoas, nós não queremos passar pela vergonha, né, de estar ali com aquela criança numa situação especial e talvez dando trabalho para os outros, né? Há todos esses momentos em que os pais passam. E dentro disso, muitas das vezes, a tendência é a gente se isolar, né? E não introduzir a criança na parte do seu crescimento espiritual. Então, é uma mãe hoje que está nos ouvindo, né? Que tem uma criança hoje com uma necessidade especial, pastora. Qual seria o seu conselho para essa mãe, para que ela pudesse estar entendendo como fazer essa introdução da criança e vendo essa necessidade dessa companhia da igreja para o desenvolvimento espiritual? Eu acho que a palavra que resume, eu acho que o contexto todo que nós estamos falando aqui de parceria. Qualquer mãe, qualquer pai que tenha alguma necessidade precisa procurar os responsáveis pelo departamento infantil. Em parceria, a gente vai discutir quais são os melhores caminhos para que o seu filho seja alcançado. O que nós podemos oferecer? Porque, por exemplo, mesmo as crianças com autismo, por exemplo, nós temos vários níveis. Né? E mesmo dentre os níveis, nós temos crianças que são mais fáceis de lidar e outras nem tanto. Nós precisamos conhecer o feedback dessa criança. O pai precisa nos apresentar quais são as necessidades dela, como ela se desenvolve, a maneira como ela reage diante de algumas circunstâncias. Então, nós temos, por exemplo, no nosso caso, nós temos um formulário que os pais preenchem bem detalhadamente, anexando até laudos que eles têm dos filhos, e tudo aquilo que diz respeito à deficiência do seu filho e às suas necessidades básicas, está tudo descrito ali. Em conjunto, a gente conversa e escolhe os melhores meios para a gente poder ajudá-lo. Por exemplo, nós temos um menino, o Gabriel, que nós somos apaixonados por ele.
E ele é uma graça. Mas ele tem momentos dos seus personagens favoritos. Então, teve uma época que precisávamos obter para ele vários desenhos da Peppa Pig. Eu odeio Peppa Pig. Mas ele amava, entendeu? Sim. Então, ele tinha que visualizar no cantinho dele, ele tinha que visualizar os desenhos ali, Olha só. né? Tanto os desenhos da Peppa Pig quanto um personagem do Backyardigans, ali. Aí, às vezes, a pessoa pode perguntar, mas isso na igreja? Isso na igreja, porque era uma necessidade específica daquela criança. Então, ele participou de todo o culto, no jeitinho dele, no cantinho dele. Na hora que ele se sentia estressado, o que ele fazia? Ele pegava o desenho dele e pintava ali na frente das outras crianças. Era algo seguro para ele. Sim. Né? Mas a gente só pôde entender essa necessidade numa conversa com os pais. Então, os pais não podem ter vergonha, não podem ter medo da situação dos seus filhos. Porque quanto mais vergonha e medo vocês têm, mais difícil vai ser a ajuda chegar para os seus filhos do jeito que eles precisam. Então, a conversa, essa parceria é muito importante para que a gente, como igreja, entenda as necessidades e os pais entendam que nós, como igreja, estamos lá prontos para ajudá-los também. Então, não adianta esconder, não adianta se isolar, porque o isolamento só vai complicar a situação da criança e o esconder... Vergonha por quê? Sim. Né? Sendo que tem crianças que são normais e às vezes causam até mais vergonha para os pais do que uma criança com certa deficiência. Então, a gente não tem que ter vergonha nenhuma, a gente tem que ter franqueza, porque nós estamos lidando com situações reais dos nossos filhos. Então, a franqueza, a verdade, né? O esclarecimento e trabalhar juntos, a gente consegue alcançar muito melhor essa criança. E assim, como igreja, né? Uma mulher hoje que está nos ouvindo e que ela faz parte de um departamento infantil, quais são os primeiros passos que você aconselharia para a igreja nesse desenvolvimento desse cuidado específico? Porque eu acompanhei ali na nossa igreja todo o processo para que todo não, né? Mas algumas pinceladas que vocês deixavam a gente ver, porque eu sei que o buraco foi bem grande, né, para isso. Mas eu pude acompanhar ali desde da montagem do espaço, né? A quantidade de cursos que vocês fizeram, tudo, né? Então, qual seria, assim, um passo a passo que hoje uma pessoa que está no departamento, tanto para uma igreja simples, pequena, para uma grande, qual seriam os primeiros cuidados que elas precisam ter para um momento desse? Eu vejo o primeiro cuidado é a informação. A gente precisa ter a informação correta sobre qualquer tipo de situação que vai chegar diante da gente, para a gente saber como lidar com ela. Nós não somos especialistas. Você diz informação da mãe Informação passando em da geral criança. da situação da criança, seja de uma criança específica ou seja da situação em geral. Certo. Né? Então, por exemplo, pegamos o autismo. O que é o autismo? Como as crianças se comportam em relação a isso, né? Então, eu preciso ter informações a respeito dessas possibilidades para eu saber como que eu vou me adequar. Como estava falando, nós não somos especialistas, salvo alguns professores que têm algum tipo de especialização nessa área, a maior parte de nós amamos as crianças. Sim. Então, amamos e entendemos que elas precisam receber a palavra de Deus de uma maneira diferenciada. Agora, nós estamos nos preparando para isso. Então, essa informação vem através da leitura, vem através de cursos que precisamos fazer. É nossa responsabilidade. Né? Vem através das informações com os pais, desse feedback com os pais. E aí, quando começamos a juntar todas essas informações, pensando no nosso ambiente, nós começamos a elaborar estratégias. Bom, nós temos o conhecimento, a gente tem agora essas informações, como a gente pode adequar o nosso espaço para atender essas crianças específicas. Então, nós temos lá uma salinha, que é a salinha de crise, né? A gente fala de crise porque, às vezes, as crianças entram em crises e para ela não se machucar, para ela não machucar outras crianças, então ela é levada para essa sala, onde ela fica... As coisas, ela conhece tudo ali no lugarzinho dela, então ela consegue respirar e voltar à normalidade dela, né? Então, nós temos abafadores de ruído, nós temos mordedores, nós temos um colete
que sensitivo, que a criança se sente abraçada pelo peso do colete. Então, todas essas informações nós vamos buscar. E aí, nós, dentro da nossa realidade, das nossas possibilidades, nós começamos a aplicar isso dentro do nosso ministério. Ainda não é o perfeito. Sim, né? que aí cabe o pai também entender que nós estamos num processo de aprendizado e adaptação. Exatamente. Como você bem lembrou, nós não somos um profissional, né? A igreja não é um profissional da área, né? Mas estamos ali. E eu acho que quando os pais entendem que nós estamos fazendo ali o nosso melhor por amor, já é uma conquista enorme para as famílias. Nós temos uma irmã, a mãe do menininho chamado Giovanni, também com autismo. Ele já numa situação bem mais complicada, ela ficou 3 anos sem ir na igreja. 3 anos. Mas tamanho eram as crises que esse menino tinha. Quando ela percebeu que nós estávamos trabalhando agora, né, remodulando o nosso espaço, ela falou, acho que agora eu consigo levá-la. E nós conversamos, sentamos antes, me procurou, sentamos antes, vimos as necessidades dele. Gente, é uma beleza. Olha. Um menino que não verbal, não chegava perto de ninguém, mas hoje ele já abraça, sabe? Hoje ele corre para cima e para baixo lá. Ainda tem muitas crises, mas juntas a gente vai conseguindo vencer. Então, essa transparência, essa parceria, eu acho que funciona muito. Os pais entenderem que a igreja está fazendo por amor, fazer o melhor para os seus filhos. Isso é tremendo. Demais. Pastora, estamos indo para o final da nossa entrevista, mas eu queria pedir para que você me apontasse assim, algo que hoje para você é o maior, vamos colocar assim, a maior dor, o maior alerta para as crianças de hoje, o maior perigo que elas estão correndo e qual seria o conselho que você pudesse dar para os pais. Se você soubesse assim, olha, eu só posso falar isso daqui agora, né? E isso daqui vai ser algo fundamental para o desenvolvimento de crianças que estão me ouvindo. Então, o que seria, assim, aquela alerta principal? Alerta principal. Pais, não deem celular para os seus filhos antes do tempo necessário. Celular é uma ferramenta diabólica nas mãos das crianças. Ela é uma ferramenta muito útil para a gente, mas nas mãos das crianças se torna uma ferramenta diabólica. Elas não têm feeling, elas não têm sabedoria, discernimento para usar. Não há filtro, né? Não tem filtro para usar de maneira adequada. Então, o inimigo, ele usa e abusa das nossas crianças através da telinha do celular. Muito mais do que de TV, muito mais do que videogame, muito mais do que cinema. A tela do celular se torna um instrumento terrível nas mãos do inimigo para as nossas crianças. Então, não dê celular para o seu filho. Minha sugestão aqui, não dê antes dos 12 anos de idade. Mas hoje eles precisam. Não dê antes dos 12 anos de idade. Não faça isso com seu filho. É colocar uma responsabilidade muito grande nas mãos de quem não vai conseguir dar conta do recado. Além do que é altamente viciante. Né? Crianças hoje estão sendo internadas por vício no uso do celular. Crianças de 7, de 6, de 8 anos de idade. Então, não dê o celular para o seu filho antes do tempo. E fiscalize, depois do tempo, fiscalize o tempo todo. Não existe esse negócio da privacidade infantil, não né? tem, nem privacidade infantil, nem para adolescente, nem para jovem. Então, o pai e a mãe têm que ter direito ainda de ligar ali de vez em quando e saber o que está passando, tem que saber o que está ocorrendo no celular do seu filho. Amém. Tem que se preservar esse direito. São 35 anos de experiência. Pais que estão nos assistindo, se ela tá falando é porque tem coisa séria aí. Pastora, muito obrigada. Eu estava ansiosa por esse nosso tempo aqui, porque eu tinha certeza que o senhor iria, no meio dessa 1h10 quase de conversa, iria trazer várias alertas aqui, né? Nós trocamos as pautas aqui muito importantes, né? Falamos sobre os pais de casa, falamos sobre as necessidades especiais, né? E eu tenho certeza que, de alguma forma, foi tocado aí o coração de várias mães. E para quem quer te acompanhar, como é que elas podem te achar? Como podem te
Tem alguma forma da gente encontrar na No internet? Instagram, pastora Denise Alves, tá lá. No YouTube também tem um canal. Então, vocês podem visitar e serão muito bem recebidos. A gente vai deixar aqui tudo certinho para que vocês possam estar conhecendo o trabalho da pastora Denise, que está em Campinas, para você que está vendo a gente de fora, Campinas, na Igreja Nazareno Nova Europa, mas além disso, você também dá vários treinamentos, né? Você dá vários cursos dentro dessa área do departamento infantil, Sim, nessas nós igrejas com quiserem. assessoria para as igrejas, assessoria direta na implantação, no desenvolvimento do departamento infantil, como também vários cursos de formação para professores e líderes de crianças. Então, não perca essa oportunidade, entre em contato com ela, que eu tenho certeza que a sua igreja tem muito a ganhar com isso daí. Pastora, muito obrigada, que Deus possa estar te abençoando e que tenha uma próxima aí. Se você tem mais perguntas sobre essa questão, sobre o desenvolvimento infantil, você pode deixar aqui nos comentários conosco e quem sabe a gente consegue aí um tempo na agenda da pastora para trazer ela o mais rápido possível e responder com ela aqui as suas perguntas. Então, interaja aí com a gente, lembre de estar seguindo o nosso canal, lembre sim de estar curtindo, porque isso é importante para o desenvolvimento, para que outras mulheres possam estar cada vez mais acompanhando todos os papos que nós estamos tendo aqui nessa mesa e assim tendo a luz da palavra de Deus, transformando as famílias, a sociedade e fazendo com que realmente a gente entenda o que é ser uma mulher surpreendente através do poder de Deus. Amém. Nos acompanhem nos próximos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.